Boa Olá, boa noite, noite. querido. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Muito melhor agora ao vivo, né? Muito obrigada. Que legal. Deixa eu testar aqui o som, a imagem. Você está me enxergando bem, me escutando bem, Marcinho? Sim, perfeitamente. Então, tá bom. Primeiramente, queria te agradecer pela tua presença aqui hoje. Aqui a gente só tem convidado de alto nível, então, assim, é um privilégio para a gente estar aqui na sua presença, sabe? Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Uma honra também estar aqui com você, especialista nesse assunto aí de emagrecimento e uma pessoa já renomada aí, já com bastante trabalho. Muitos trabalhos, É, muitas lives, né? Eu vim acompanhando algumas que você já fez aí, eu achei incríveis. Gostei muito, é. parabéns. Obrigada, Márcio, obrigada. E você sabe, Márcio, que me chamou a atenção esse fato aí. Eu acompanho um mentor aí que eu acho que você deve conhecer, que é o Joel J. Sim, Você conheço, conhece? sim. Então, e eu lembro assim que ele fazia lives assim muito cedo, mas muito cedo mesmo. E eu às vezes acompanhava. E ele falava muito da disciplina do nadador, né? O como que Uhum. ele aprendeu e tal. E me chamou muita atenção quando eu vi o seu perfil, né? Que você é nadador. É isso mesmo? Me conta essa questão aí do atletismo. Então, comecei a nadar desde muito cedo, desde os 4 anos de idade, já fazia natação ali, aquela coisa que os pais colocam o filho para nadar. E aí fui me apaixonando e segui na vida aí como nadador, competi, foram várias competições na juventude, depois quando adulto e agora depois de alguns anos um pouco vai e volta, eu acabei retomando e firmando porque eu falei assim, bom, deixa eu dar uma realinhada na minha vida, deixa eu deixar tudo 100% para conseguir tirar o melhor, não só do esporte e da saúde, mas o melhor de cada uma das áreas da vida. E aí, como eu ensino, como você também ensina, a gente começa, né? O ponto de partida para mim sempre foi atividade física. Atividade física, o descanso e alimentação saudável. E a natação, para mim, foi o esporte que eu me apaixonei desde pequeno, que eu gostei, então tenho mais habilidade, tenho mais afinidade, me sinto mais à vontade. Tem os desafios que já vieram desde pequeno, então a gente está sempre buscando se melhorar, você consigo mesmo, e não tem fim. Sim. É. Não tem fim, né, Márcio? Então, eu acho que a gente podia começar falando sobre aquele assunto que a gente combinou lá e tal, né? Daquela introdução que eu achei tão interessante, até porque quando a gente fala de natação, natação é um esporte que se pensa muito em algo, não em grupo, né? Mais Sim. individual. Eu acredito que até tenha uma parte que a gente faça em grupo, deve ter lá os treinos, e enfim, não é um esporte que eu tenha muito conhecimento para conversar com Uhum. você. Mas a ideia inicial que nós temos é que natação é um esporte mais individual. É isso? Sim e não. Na verdade, você está ali Tá. sozinho, você não tem um contato com outras pessoas, não é um esporte de contato, mas existe o grupo, né? Todo Existe o esporte grupo. existe. Ah, existe o grupo. Por exemplo, eu mesmo Tá. tenho um grupo de amigos que estão comigo, sei lá, 15 anos, 20 anos, nós treinamos juntos. E ali na beira da piscina, já nesse último ciclo, deve ter uns 5, 6 anos que nós estamos juntos. Então você se encontra todo dia, você marca, você combina, vai fazer o treino, cada um tem mais ou menos uma performance, mas é um pouco assemelhada, então você acaba treinando juntos. Então um acaba ajudando o outro, como a gente tinha Ah, combinado, né? Eu até mostrei para você, eu falei, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Não tem uma passagem que eu fui procurar até no Salmos, né? Na Bíblia, mas não tem isso, é algo semelhante, né? Até anotei aqui, ó, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. É nesse sentido. É no sentido de estar em grupo, estar com as pessoas que fazem o mesmo que você. Isso te fortalece bastante. Por conta do esporte parecer que é individual, mas não é individual. E até você legal. Eu achei comentou. isso muito forte, É, Márcio, muito forte essa questão do grupo, né? A força que o grupo sim, tem e o poder de estar te levando para baixo ou para cima, né? sim. E fala mais sobre isso aí. Fala mais Você para sabe gente. que na pandemia teve o lockdown, né? Primeiro lockdown, no segundo Sim, lockdown,
eu acabei ficando sem a piscina, né? Todo mundo que treinava em academia e clubes fecharam-se tudo e a gente falou, poxa, agora, para onde que nós vamos? Aí eu falei assim, bom, o esporte mais democrático que tem é calçar o tênis, abrir a porta de casa e ir para a rua correr. E eu fui para a Sim, rua correr. E aí eu comecei a correr, corri um dia, corri dois, corri três, e ali correndo, aí de repente bateu a solidão. Porque eu falei assim, pô, legal, tal, mas chega uma hora que você precisa de alguém para se comparar, para falar, pô, se eu também dói a canela, esse tênis é bom, não é? Enquanto você está correndo, você está fazendo. E aí eu lembrei que meus primos, tenho dois primos que eles correm. Aí eu falei assim, bom, já que os primos correm, eu vou ligar para um, vou ligar para o outro, vou falar, vamos montar um grupo no WhatsApp, cada um corre do seu canto, aí onde estiver passando o lockdown, e a gente vai se combinando, né? Se falando como é que foi, posta fotos e tudo mais para se incentivar. Aí um deles disse para sim. mim assim, falou, não, imagina, a gente já tem o grupo, você que não está dentro. Eu falei, pô, então me inclui no grupo. Aí Legal. entrei no grupo e, nossa, ajudou demais. Você vê, não precisou nem nós estarmos juntos. Mas todo dia eu saía de casa 5h50, agora começam os horários, né, da madrugada, 5h50 Ah, para começar a correr às 6, postava uma foto, depois postava o que tinha corrido, o outro primo postava do outro lado, e assim a gente foi se incentivando. Então é a força do grupo que ajuda demais. legal, né? Legal. Você falou algo bem interessante, a questão do mastermind. Napoleão Hill falava muito disso e na prática eu vejo isso também em diversos grupos que eu tenho. Quem for aí do Viva Mais Leve se manifesta, se tiver alguém aí nessa live, me fala um pouquinho a respeito de como que é quando a gente faz exercício em grupo, tá? Tânia tá aí, boa noite, Tânia. Já me sinalizou aí para o pessoal fazer o convite. Pede para sua audiência também, Márcio, para mandar esse aviãozinho aí de baixo para dois, Pô, três convidados que a gente está no comecinho da live aí, né? é isso aí. O aviãozinho que tem aqui embaixo do lado direito, né? Você clica, manda para duas pessoas que você sabe que precisa estar aqui hoje e ouvir sobre emagrecimento, sobre atividade física, sobre uma vida saudável. Pessoas que você fala, ele precisa saber, ela precisa saber, ela precisa estar aqui. Então manda um aviãozinho para eles lá, que daqui a pouco eles vão estar aqui com a gente. Ou seja, todo mundo, vai mandando para todo mundo, né? Exatamente, é isso aí. Ô, Márcio, então a gente conversou, a gente se conheceu num treinamento externo em São Paulo sobre lei da atração, né? Sim. Você, na sua atividade física, você faz esse exercício da visualização? Você acredita nessa questão da vibração, da energia? Como é que é na tua performance com relação a isso? Você nota a diferença? Você está começando agora? Me conta um pouquinho. Nossa, vamos lá. Primeiro que a gente tem que olhar em qual esfera, né? A gente sabe que nós somos corpo, mente e espírito. Se a gente olhar para o corpo, trabalhando o corpo com relação à energia, poxa, se você não descansar, você sabe o que vai acontecer com você. Você não tem energia, seu dia vai ser extremamente difícil, pesado, irritadiço, cansado, desanimado. Se você descansar, você recarregou as baterias. Quando você vai para uma atividade física, o que você faz? Você gasta uma energia que o seu corpo acumulou e você obriga ele a reacumular mais energia em uma maior quantidade. Ou seja, você vai estar se energizando mais ainda do que você já estava antes. E com alimentação saudável, esse processo vai ser mais leve e depois você vai ter o quê? Mais energia para você usar aí nas outras áreas da vida. Com relação ao corpo, basicamente a gente vai por essa linha. Se a gente for pensar nessa parte de mentalizar, nossa, com certeza. Eu chego na beira da piscina, primeiro que toda semana ou a cada 15 dias eu tenho alguma correção para fazer. Por exemplo, preciso subir mais a cintura, preciso focar um pouco mais em um braço que está cruzando com o outro. Então a gente sempre vai focando em alguma área para sempre mentalizar e melhorar. Depois ela entra no piloto automático, vai direto. Mas um exemplo grande de mentalização é as provas que eu vou nadar nas competições, eu tenho elas mentalizadas 100%. Eu sei como que eu vou, aonde eu vou respirar, qual abraçada, como eu vou virar, como que eu vou estar, a hora que vai vir a dor, o que eu vou fazer com essa dor. Então já é tudo programado. Você planeja. Então essa habilidade é muito útil. É como se fosse o planejamento da semana. Você chega no domingo e fala, bom, deixa eu marcar aqui segunda-feira live,
depois 2 horas de compromisso, terça-feira tem um médico, depois tem dentista. Então, assim, toda essa programação. E depois a gente vem só executando. A falta de fazer isso, eu acho que faz muita diferença, porque aí você fica perdido, né? Aí você fica ali sem saber o que está acontecendo, o que está fazendo, e qualquer direção serve, qualquer onda te leva, qualquer distração te pega. Isso atrapalha demais. Então, o esporte Legal. para a vida é um espelho, né? Ajuda muito. Com certeza. E hoje você tem esse sonho assim, o teu objetivo ele é mais pessoal quando você quer, quando a gente fala de atividade física, ou você tem um objetivo de ganhar medalha, de campeonato? Como que é essa relação para você? Então, vamos lá. Assim como você falou do GeoJ, a gente, quando. Assim, a maioria começa a falar: eu não quero competir, eu não, né, não gosto de competição. Né? Às vezes a pessoa está extremamente introvertida, não está nem se relacionando com as outras pessoas, não dá para pensar em ir para uma academia, pegar um esporte e depois sair competindo. Mas com o passar do tempo, você vai se familiarizando com a atividade física e, na verdade, você está competindo contra você mesmo. Então, o que eu estou buscando é ser melhor do que eu fui ontem, do Legal. que eu fui na semana passada, do que eu fui na última competição. E por que da competição? Para ter um ponto, um lugar para chegar, um momento exato para eu fazer todo esse ciclo de treinos, de descanso, de alimentação e gerar um melhor resultado. Mas a competição e o esporte não é um fim em si mesmo, claro, a menos que a pessoa seja um profissional e viva disso, né? Um jogador profissional, um nadador profissional. Mas hoje, no meu contexto, nas mentorias que eu faço, é em busca de uma vida mais saudável, uma vida melhor. E o ponto principal é de você ter mais energia, e essa energia aí a gente denomina ela de várias coisas. Quando você acorda e você tem muita energia, você fala, nossa, estou disposto. Fala, nossa, como eu estou animado. Nossa, como eu estou com vontade. Nossa, como que eu consigo fazer tudo que eu quero. Nossa, hoje eu estou elétrico, estou elétrica. Então, essas denominações que a gente vai dando são os graus e as intensidades da energia que nós estamos produzindo pelo descanso, pela atividade física e pela alimentação saudável. E aí eu venho explicando, ensinando, mostrando isso para as pessoas. Eu vivo isso, não simplesmente, eu gosto de ganhar medalhas, eu adoro, eu gosto de bater recordes, amo, mas o objetivo é para que eu consiga resolver as minhas lutas diárias, batalhas, por exemplo, de trabalho. Poxa, vou ter que fazer tantas ligações, tenho que atender aqui, tenho que atender ali, tenho que escrever, tenho que gravar um vídeo para o YouTube, tenho que refazer tudo, tenho que procurar, sabe, tenho que ir num treinamento, tenho que resolver problemas, tem as questões familiares, pessoais, tudo isso demanda muita energia. E aí depende, aonde você quer chegar? Aonde você quer estar no final do ano? Onde você quer estar no ano que vem? Quais são os seus objetivos? E aí, se você tiver aquela energia simplesmente de, vou dormir, acordo, como aquela coisa normal, e aí eu tenho uma ambição gigantesca que eu quero morar naquele condomínio, eu quero fazer aquela viagem para a Europa com a família. Mas será que você está produzindo essa energia que vai te levar a resolver tudo que precisa ser resolvido para você alcançar aquilo que você deseja? Então é nesse sentido, né? Muitas das pessoas não têm essa consciência que você, né? Tudo que a gente deseja e sonha já existe, está aqui no mundo. E isso é incrível, porque quando você para pensar, você fala assim, nossa, é verdade, né? Aquele carro que eu quero, aquela família que eu desejo, né? A pessoa que existe para eu construir essa família já existe, já está aqui. O lugar onde eu quero morar já existe. Então o que falta? Falta eu entender isso e falta eu começar a fazer esse planejamento e olhar para mim e falar assim, qual a transformação que eu preciso ter hoje para alcançar o futuro que eu desejo amanhã? E aí você fala assim, tá, mas como que eu crio toda essa energia? Através da atividade física, do esporte, do descanso e de uma alimentação saudável. Aí eu consigo fechar, a gente fecha esse raciocínio e dá razão do porquê o sacrifício, do porquê a disciplina, do porquê a constância. Acho que você me perguntou, né? Não sei se eu for sair da pergunta, você me volta, tá? Você me perguntou, Márcio, como é difícil para as pessoas terem disciplina, como é difícil, né, naquele dia que você está com preguiça, ou sei lá, acordar 5 horas da manhã, ir para academia, um dia frio, um dia, né? Como é que faz? Quando você entende o todo, quando você entende o porquê daquilo ali. Quando você entende que é para realizar seus sonhos, quando você entende que se você ficar ali e se distrair, ou se você não for, é você com você mesmo. Você não está facilitando o seu dia, você não está facilitando a sua jornada, você não está facilitando a sua vida.
Porque você vai precisar daquela energia. Vamos dizer que 5 horas da tarde apareça um problema, apareça algo que você tenha que sair do escritório, ir até um lugar, voltar, e você fala, não, deixa para amanhã. E esse deixa para amanhã foi o quê? Foi sua falta de energia. Pô, mas eu estou procrastinando tanta coisa. Aí eu falo assim, tá, mas é porque você está sem energia para resolver essas coisas. Você precisa aumentar o seu volume de energia. Como que eu aumento? De forma natural, descansando de 7 a 8 horas. Você é médica, aqui você me referenda. Então, alimentação saudável e fazendo esporte, fazendo atividade física. Né? Existem as armadilhas. Aí o pessoal fala assim, ah, mas poxa, tá, o sistema, a indústria do marketing vão te vender, né, fantasias e ilusões mirabolosas. Né? Olha aqui a pílula secreta, olha esse remédio, ou então consuma esse produto, faça uso desses, né, desses sei lá o que aqui, e aí as pessoas, por inocência, ingenuidade ou querer ter alguma vantagem, acabam entrando nisso. Sendo que não existe segredo. O simples, o básico é esse. E aí você vai ter muita energia para conseguir resolver o que precisa ser resolvido. Você falou tudo, né? Eu até me desconcentrei aqui. Você viu quem entrou aí? O William Sanches. Eu não acredito, Eu mas não assim, vi, olha para aí. mim faz só um pouquinho. Vou falar, deixa Boa que eu noite falo. ao William William, né? Sanches, Tudo bem. boa noite, meu querido. A gente estava falando de você, falando super bem. É ou não é, Marcinho? A Sim, gente nós, estava falando que a gente teve o privilégio é, de se conhecer no evento. por causa do teu evento, que foi maravilhoso, diga-se de passagem, a gente falando a respeito da visualização também, da vibração, a gente é quintessência e a gente está ensinando isso para nossa audiência, né, Márcio? Exatamente isso. Não E só o William, aí, todo mundo que entrou aí, né? é uma honra realmente receber o William, o Márcio está aí também, toda a equipe do Viva Mais Leve. Estou muito feliz, gente, estou muito feliz. E você sabe que eu tenho uma visualização que é um dia eu fazer uma live com o William. E olha, isso aí vai acontecer, pode ter certeza. Eu trabalho, sim, realmente com mulheres Tá, e que buscam aí perder peso e que por algum evento, seja lá uma perda de um relacionamento ou término de um relacionamento, seja um namoro, um noivado, um casamento, estão ali realmente buscando o quê? Orientação, direcionamento. E já me fizeram várias vezes essa pergunta. Poxa, mas por que mulheres? E por que nesse momento, né? Hoje à tarde eu tive uma sessão com uma colega e eu disse assim para ela, eu falei, olha, é muito difícil você dar alguma orientação para quem está vivendo a vida acreditando que está tudo certo. Você pode pegar um exemplo de uma pessoa que está se alimentando muito mal, só que ela está ali naquela felicidade daqueles alimentos não saudáveis, daquelas gorduras, daqueles alimentos, e ela fala, cara, tô aqui, tô bem, tô feliz, tô indo bem no emprego, tô indo bem, ó, durmo, acordo, namoro e tá tudo certo. Então, assim, só que ela não está sabendo exatamente o caminho que ela está trilhando. E aí, se você chegar lá e falar, não, isso está te fazendo mal, não, tá tudo bem, eu tô feliz. Então, assim, ela só vai aprender na hora que der realmente um problema muito grande. Então, nesse momento de dor, de sofrimento, nesse momento que, poxa, acabou o relacionamento, é um momento que a pessoa se abre para ouvir e querer saber, poxa, quais são as orientações que chegam até mim? O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer? E não só isso também. Aí, nesse momento, a mulher se abre para quê? Porque ela quer ficar mais bonita. E ela precisa, né, se recompor, ela precisa se reestruturar, né, e ter uma orientação do que ela tem que fazer. E eu acho muito peculiar chegar nesse momento para que ela não caia nessas armadilhas. Porque, assim, sim. quando a gente está vulnerável, vem muita coisa errada para a gente. Vem coisas assim que talvez a gente já está indo para o fundo do poço ou já está mal e aí termina de afundar. E depois para sair é muito difícil. Então o objetivo é mostrar o seguinte, falar, olha, você está num momento que você está com a sua energia baixa, porque você teve uma perda grande, você precisa renovar a sua energia, você precisa se reestruturar. E o trabalho é esse, de focar em você. Em você para que você tenha o quê? Energia, para que você descanse o suficiente, para que você mude agora, aproveite esse momento para fazer alimentação saudável. E aí, para isso, eu uso, né, nutricionistas, nutrólogo, tem toda uma equipe. E aí a pessoa vai entendendo o que ela tem que fazer e ela se transforma. E com essa transformação, essa mudança, toda essa energia que ela vai colocando para dentro de si, ela vai tendo a capacidade de fazer o quê? Aí depende do momento e de que tipo de relacionamento ela está.
ou ela, né, buscar um novo relacionamento, um namoro, ou outro parceiro ou parceira, ou ela reconstruir o casamento. Né? Aí depende, né, pelo livre-arbítrio da pessoa. Mas isso é essencial. Então, esse é um momento bem peculiar para você chegar com essa informação. Porque, por exemplo, se a mulher está lá, estou aqui, estou com meu marido, estou casado, ou estou namorando, estamos viajando, estou passeando, estamos se divertindo, e como é que você diz para ela? Não, pô, vamos aí fazer uma atividade física, vamos cuidar dessa energia, vamos se melhorar. Então, infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, não vou avaliar isso agora, mas é um momento peculiar para a gente fazer esse tipo de trabalho. Porque nós, seres humanos, a gente aprende de três formas. Ou pelo amor, né? Você vai e fala, poxa, tá aqui o curso, deixa eu estudar. Poxa, eu quero fazer atividade física, então deixa eu estudar as formas, deixa eu estudar o que faz com a saúde, deixa eu ver o que é o descanso. Ou a gente vai pelos outros, né? Pô, o que a maioria está fazendo aí? O que a maioria que se separou, se divorciou, está fazendo? Ó, estão curtindo, estão bebendo, estão saindo, estão fazendo, sei lá, colocando algum produto sintético no corpo para ficar mais bonita. Ah, então vou também. Vai pela massa. Só que se a massa estiver errando, você vai errar junto. Ou pela dor, né? Faz alguma coisa por si só, dá errado, e aí sofre mais de novo, sente aquela dor, e aí vai buscar o porquê, como aconteceu, o que fez. Então, assim, é isso. E aí o que eu trago é o conhecimento, né? Informações que já venho estudando ao longo de muitos anos, e aí eu venho trazendo para que isso seja válido de verdade na vida dessa mulher. Porque para mim esse conhecimento ele já é verdadeiro. Né? Para mim e para outras mulheres que eu já orientei. Eu já mostrei, falei, ó, tá aqui, ó, isso daqui, dessa forma, funciona e gera esse resultado. Então, para essas é verdade. Então, é delas. Agora, para essas novas que chegam, eu preciso trazer a informação, contar as histórias e falar, agora você, na sua vida, experimenta isso e olha para o resultado. Se fizer sentido e você sentir que é verdade, agora é seu, usa, porque esse é o caminho. Entende? Não é nada assim do sistema, é por isso que é uma mentoria que eu faço, né? É uma orientação, ou um dia de mentoria ou 10 sessões, né? Depende de como que tiver e o que a gente tem que fazer. Não, eu achei maravilhoso. E é aquilo que eu te falei, né, Márcio? Eu acho que todo mundo precisa de ajuda. Mesmo quem dá ajuda, quem é suporte, e eu tenho um programa, inclusive, no hospital que eu atendo, que é Cuidando de Quem Cuida, onde eu cuido da equipe de saúde. Porque os cuidadores, se a gente começa a fazer os exames periódicos e fazer a análise dos indicadores, são os piores. Estou contando aqui como é que é o pessoal de saúde. Isso inclui médicos, inclui enfermagem, inclui o pessoal de centro cirúrgico, todo mundo. Porque não se prioriza. Então, é muito importante isso que você está falando, que a gente está buscando um mentor, um profissional, alguém que seja capacitado para estar nos orientando. E a gente muitas vezes acha que a gente sabe, e no consciente a gente sabe, mas no dia a dia é aquilo que a gente estava falando outro dia, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente passa a maior parte do tempo. E como que a gente está selecionando essas pessoas? E aí inclui aí o nosso relacionamento, né? Seja ele amoroso, seja ele profissional e tal. Antes de entrar na live, Márcio, eu de novo fiz aquilo. Eu escovei os dentes e tal, eu fui lá e passei perfume. E toda vez que eu vou entrar em live, eu passo perfume. É algo automático. Depois que eu passei, eu fico pensando, cara, mas eu tô entrando em live. Olha que loucura que é o subconsciente da gente, né? E várias vezes eu penso assim, eu vou brincar com o meu cérebro, eu não vou passar perfume hoje e o meu cérebro vem me engana, quando eu vejo eu já passei. Acontece com você algumas coisas ainda, alguns hábitos, você tem alguns hábitos que você quer melhorar ou você já atingiu aí o máximo? Márcio, conta pra gente aí. O máximo, não, né? Acho que não tem fim. A gente vai subindo os níveis, né? Cada vez a gente busca melhorar e depois se consolidar no nível, na fase que a gente chegou, depois buscar uma nova fase. Como você falou, das pessoas com quem nós andamos e as influências das 5 pessoas com que a gente mais convive, é muito importante sinalizar o seguinte: nós que ajudamos pessoas, que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, que fazemos mentorias, eu digo para todo mundo, deixo muito bem claro, tem semanas que às vezes eu faço 4, 5 mentorias e eu sou mentorado 5, 6 vezes. Por quê? Porque senão o que acontece? Eu estou trazendo as pessoas para cima e os problemas delas
são muito maiores do que a quantidade e a minha capacidade de trazer 4, 5 pessoas. E aí o que, que acontece? A tendência é que eu vá para baixo, é que eu comece a ficar com baixa energia, que eu comece a ficar cansado, que eu comece a me desanimar. Então eu preciso de estar conectado com mentores. Por isso dos cursos, por isso dos eventos, por isso estar conectado com pessoas que já estão em outros níveis, em outras fases, para que nos coloque mais para cima e para que aí você seja esse canal, esse ponto de transmissão para quem está vindo também, quem quer as informações. E aí, de novo, eu volto aqui para a atividade física, alimentação saudável e o descanso. E isso potencializa mais ainda, porque aí você tem mais energia, a energia do dia ali, aquela energia. Porque, você vê, a gente falou dos mentores, os mentores vão trazer uma energia mental, uma energia espiritual. Que aquele conhecimento, aquela história, aquela vivência que eles têm. Mas a gente precisa também cuidar da energia do corpo, físico. E aí, somado tudo isso, você se potencializa. Do contrário, fica complicado. Com certeza. Ô, Márcio, eu vejo assim no dia a dia, as pessoas elas têm alguns graus de dificuldade. E com o passar do tempo que a gente vai ensinando, as coisas vão melhorando, vão alinhando. Mas uma coisa que eu tenho, que eu oriento muito é a questão do descanso e do sono. Eu dou algumas estratégias assim para as meninas, que é colocar o despertador para dormir. E oriento a higiene do sono, para que determinado horário vá se baixando as luzes, que o quarto seja um ambiente assim de paz, que desliguem os celulares e tal. Você tem algum ritual? Como é que é esse teu ritual de sono? Porque você acorda bem cedo, né? Você vai dormir cedo. Como é que você conseguiu alinhar isso? Sim, Conta para vamos mim. lá. O segredo para você acordar cedo, anotem aí, ó. Pega papel e caneta e anota. Esse é o Atenção, segredo. pessoal, atenção. Vamos lá, pegar Anota, papel e esse é o caneta. segredo. Vou dar a fórmula, que eu acordo todos os dias às 4h55 da manhã. E eu acordo. Não tem Meu soneca, sonho, gente. não tem 4h55, soneca, não Márcio. tem nada. Simplesmente toque, opa, hora do show. E eu acordo e vou embora. É Sério? dormir cedo. Esse é o segredo. Eu calculo de 7 a 8 horas que eu preciso dormir. Eu sei que é isso. E aí eu facilito a minha vida. Porque se eu sei que é isso que é o que necessita, se eu sei que é assim que eu vou conseguir acordar reenergizado e descansado, por que eu vou dormir menos? É claro que alguém vai falar assim, ah, mas poxa, mas tem a faculdade, tem o trabalho, tem isso, aquilo. Ok, eu também já passei por isso. Eu estou dando para vocês o cenário ideal. Você vai ter que constituir a sua vida, você vai ter que se organizar, você vai ter que, né, fazendo dia após dia para que você chegue no ponto de você falar assim, pô, legal, 8h30, eu começo, como você falou, essa higiene do sono, abaixar as luzes, Tá. sentar, relaxar, tomar meu banho, arrumar minhas coisas, meditar, desligar o telefone. 9 horas eu estou na cama. No máximo, 9h15, 9h20, tchau, dormir. E aí eu volto de novo para atividade física. Nos dias que eu mais faço atividade física, na hora que chega nesse horário, eu, ó, tô já pronto para embarcar e dormir. E aí mais um detalhe, que é isso eu ensino na mentoria. Aí também vocês anotem aqui que isso daqui é um spoiler da Atenção, mentoria. pessoal. Vamos lá. Se Qual é o você detalhe? tá, se você está com muitas coisas para serem feitas, muitas decisões a serem tomadas, se você está com coisas acontecendo na sua vida e você ainda não decidiu o que fazer delas, elas estão todas aqui, ó, rodando na sua mente. E a sua mente precisa ser esvaziada. Como? Coloca no papel e anota o que você precisa fazer, aonde você vai fazer, quando você vai fazer e com quem você vai fazer. Quando você tira aqui da sua mente, você coloca no universo físico, dizendo com quem, o local, o espaço físico e o tempo, você simplesmente colocou lá e tirou daqui. Porque Show, isso fica Márcio. rodando à noite e aí cai ali 2 horas da manhã na sua frente. E quando eu digo na sua frente, é que você acorda e você enxerga aquilo. E aí você acorda preocupado, você acorda preocupada, ou seu sono é leve e você não se dá conta que é isso. Então eu faço esse exercício, já digo aqui para vocês. Pega e escreve tudo no papel, põe tudo na agenda, tira, esvazia a cabeça. E aí aquilo que você não sabe o que fazer, toma uma decisão ali. Nem que a decisão seja que dia 15 você vai parar 2 horas da tarde e você vai olhar a respeito disso. Porque senão fica tudo aqui. É como se fosse aquelas bolinhas da Mega Sena girando na sua cabeça, de repente cai uma. E elas vão ficar caindo o tempo todo.
Agora, se você colocou cada uma no seu devido lugar, não vai ser na hora do sono que elas vão vir te atrapalhar. É como se você fosse dormir com sua bolsa, com seu celular, com a estojo de maquiagem, tudo em você pendurado assim. Pô, não vai atrapalhar? Vai, não precisa. Você não pendura Claro, exatamente. Exato. Então você coloca cada coisa no seu lugar e vai descansar. Depois você sai pegando tudo e vai trabalhar. Nossa, falou tudo. Isso acontece muito comigo quando eu estou em leitura, Márcio. Eu sempre, quando estou lendo algo, eu tenho alguma ideia e tal, eu tenho que ter um papel, uma caneta, e eu lembro de algo que eu vou fazer, que eu tenho que fazer. E aí eu vou anotando. Mas essa dica que você deu, eu achei maravilhosa, porque realmente, quando a gente coloca no papel, isso tira isso da nossa cabeça, né? E você fica mais seguro, porque é como se o teu cérebro ficasse o tempo todo te lembrando que você não pode esquecer Isso. daquele compromisso, que você não Ah, pode perder tal horário, você não pode, né? E com isso você fica mais tranquilo, você fica mais seguro. A Mia colocou muito boa essa dica. Vamos levar lá para o grupo, até porque vocês têm lá o caderninho do Viva, elas ganham uma agendinha para anotar todas as aulas. E fica aí um diáriozinho, né, Márcio, para a gente estar anotando. Ótima dica, sim, ótima dica. E você sabe, Adorei. você falou sobre energia, né? Sim, O pensamento, uma ideia, é uma energia. E uma sim, energia, quando você pega ela e escreve no papel, você materializa ela. E você tira ela daqui da cabeça. Então você precisa fazer isso. É como um insight. Você está ali lendo o seu livro e de repente você se dá conta de algo que você nunca tinha pensado a respeito. Você fala, nossa, que ideia bacana. O que você tem que fazer? Você tem que pegar ela, imediatamente parar de ler o livro, anotar no papel e falar assim: nossa, isso daqui é o que eu me dei conta que eu não sabia e que eu vou fazer e executar tal dia, tal hora, em tal lugar e com tais pessoas. Porque isso eu não sabia. E isso vai fazer o quê? Isso vai te avançar para o próximo nível. Isso vai te colocar mais adiante. Alguém já teve algum insight e se sentiu mal? Não, você fica feliz. Te dá um prazer, é uma emoção maravilhosa. Então, existe alguma coisa associada à felicidade que não seja boa? Ou seja, não, você precisa executar isso. Muitas das com vezes a gente certeza. pega um livro, tá lendo e nem se dá conta. Fala, nossa, que coisa legal, e passa. Aí vai pro outro, aí lê. Nossa, olha que outra coisa bacana. E vai lendo, lê, acaba o livro. Fala, nossa, li o livro. E aí? Você aplicou? Ah, não, acho que eu vou aplicar depois. Acho que eu. Não tem depois. O insight, a ideia, é para ser tirado da sua cabeça na hora que ela chega, colocada imediatamente para acontecer. Mas, claro, muitas das vezes, na maioria das vezes, não dá para fazer na hora. Então, o que você faz? Você agenda. Então, a nossa cabeça, vamos usar uma analogia, é como se fosse uma estação. Sim. Chegou na estação, chegou as ideias, chegou os pensamentos. Ótimo, o que eu vou fazer com eles? Vou ficar ali olhando para eles e falar que lindo, bonito, maravilhoso? Não, coloca na agenda e vai já definindo o que você vai fazer com aquilo. E partiu para ação. E E vai. partir E vai, partiu para ação. Aí, quer ver? Agora você vai começar a me entender, né? E a audiência aqui, quem está aqui também vai começar a entender. Agora vocês entendem o porquê de tanta energia física, alimentação saudável e descanso? Porque na hora que você entende como essa máquina, corpo, mente e espírito funciona, você vê que não é brincadeira. Não dá para É. ficar sem dormir, não dá para comer qualquer bobeira, não dá para não fazer atividade física e se potencializar. Por quê? Porque chegam muitas ideias, porque você tem muitos sonhos, porque tem muita coisa para ser feita e porque você tem que fazer um monte de coisas para chegar onde você deseja. Lembra que eu falei? Tudo que você quer já está aqui, Já existe. já existe. Não é? O carro Já dos seus existe. sonhos já está aqui. A casa dos seus sonhos está aqui. Aí alguém vai me perguntar assim: ah, mas e o corpo? O meu corpo não existe. Ó, eu tô com esse corpo, não tá bacana, né? Não tô do jeito musculosa, fitness, não tô do jeito que eu gostaria. Então ele não existe. Aí, veja bem, não é o corpo, é o comportamento. Então você precisa transformar o seu comportamento. E aí você escolher o quê? O estilo de vida. O estilo de vida que você deseja para ter o corpo que você quer já existe. Então você não foca no corpo, você foca no estilo de vida. E aí você tem que olhar e falar assim, poxa, como é que você quer ser? Qual corpo você quer ter? E lembrando que o corpo tem que estar associado com as outras áreas da vida. Senão você vai ficar vazio, você vai ficar vazia.
Porque você tem um corpo legal, bonito, mas e aí? Aí você vai conversar com a pessoa, não gosto de ninguém, não tenho relacionamento, briguei, nem com meu pai, nem com a minha mãe me relaciono, com os filhos, aquela coisa, ou então não tá bem, e o trabalho, também não gosto do trabalho, mas eu tenho esse corpo. Isso é vazio. O corpo tem que ser uma ferramenta, um instrumento para você viver a vida em todas as suas dimensões, da melhor forma possível, com saúde, com disposição, com ânimo, com alegria, com tudo isso. O corpo é o caminho. E o corpo bonito é o bônus. É isso. É isso. E não tem idade, né, Márcio? Não Eu tem vejo idade. pessoas aí que estão começando, sabe, começaram com 60 anos enfim, estão indo com 70, sei lá, gente, não importa, porque às vezes a pessoa vem com uma crença limitante, ai, eu já tô velha. Você escuta isso também no seu dia a dia, não? Ó, eu escuto bastante e eu tive muita experiência quando eu estudei nos Estados Unidos. Eu morei lá Tá. 4 anos, 2 vezes, e lá eu via bastante pessoas de todas as idades. E, então tinha gente de 70 anos, de 80 anos, que me ensinaram, aliás, com quem eu estudei, que me ensinaram o seguinte: se você der para o corpo o que ele precisa naquela idade, naquele momento, e você tirar dele o que ele não necessita mais, ele vai te dar a energia que ele te dava quando você tinha 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ele vai fazer isso com você. E quando você tiver essa energia, você vai ter disposição, ânimo, vontade, você vai ter tudo isso. E aí o que você vai acontecer? Você vai acontecer o que você quiser. Você vai estar livre, você vai poder batalhar, criar, fazer, viver, curtir. É isso. Agora, essas E não crenças de. importa onde você está, não importa em que Isso. grau de nível você está de alimentação, porque muitas vezes eu escuto pessoas assim, doutora, eu já tentei de tudo, para mim nada dá certo, eu não tenho solução. E você não pode desistir de você. Existe algo que você não está fazendo corretamente. Se você não tem resultado, gente. Existe alguma coisa que você ainda não descobriu, que você não sabe. É ou não é, Márcio? É isso aí, doutora. E deixa eu falar uma coisa. Eu gosto de começar por aquilo que você precisa tirar do seu corpo que não lhe pertence mais, que não faz mais sentido. Eu vou dar um exemplo aqui, tem que dar um exemplo para ficar bem claro. O seguinte, eu, Márcio, hoje eu tenho 44 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, poxa, eu saía com os amigos, a gente fazia umas bebedeiras, depois na volta comia uns McDonald's, comia os cachorro-quentes, e estava tudo certo. Para aquela idade, para aquele corpo, para o que eu buscava, dava certo. Mas se eu trouxer para 44 anos de idade aquele comportamento, acabou. Vocês não vão ver as fotos, vocês não vão ver o Márcio dormindo cedo, acordando cedo, vocês não vão ver isso. Por quê? Porque isso não cabe mais nesse corpo, não cabe mais nessa idade para gerar o necessário, para gerar o ânimo à disposição. E quando eu falo isso, eu mostro para as pessoas: você não tem que passar, o tempo não está passando. Entende isso? Você tem que passar pelo tempo. E passar pelo tempo significa que em alguns momentos você vai pegar algumas coisas e vai curti-las, vai viver com elas. Em outros você vai falar, legal, agora deixa eu seguir que isso não me pertence mais. Já bebi, já curti isso, já fiz aquilo, acabou. Não dá para levar tudo até o final da vida. Então você tem que saber os momentos, encerrar os ciclos de alimentação, de atividade física, de curtição, seja lá o que for, e ir vivendo cada fase da vida, porque nós Aproveitar, né, estamos Márcio? passando pelo tempo, passando pela vida. E aí sim, aí você se dissocia, né, de alimentos industrializados, porque assim, a gente sabe, na fase de criança, de adolescente, né, tantos pais acabam dando os alimentos industrializados para a gente, não em sua maioria, mas sei lá, alguns, e a gente acaba se envolvendo com muita coisa nesse sentido. Só que tudo bem, tem que entender que é uma fase. Agora, né, não preciso mais disso. Então, deixa eu deixar o refrigerante de lado, a comida, né, de lado, o álcool, o excesso de álcool, tudo isso, e começar Sim. a viver uma nova fase, um novo momento. Porque cada momento da vida é único, é especial e tem coisas, surpresas. Só que se você não souber viver aquele momento, você não vai estar experimentando tudo que tem ali para você. Então, essa é a radiografia que você tem que fazer. Pô, eu, Márcio, sou um homem de 44 anos. O que tem para esse homem, esse corpo viver agora? O que é meu?
Aí eu falar, pô, isso aqui é de jovem, isso não me serve mais. Então é saber isso e buscar, tanto na alimentação, quanto na atividade física, quanto no descanso e quanto, né, na vivência no geral. Aí ele teria que entrar nas outras áreas. É, mas você falou tudo. O pessoal tá falando assim, falou tudo. Bom demais ouvir tudo isso. O pessoal tá adorando. E é isso, né? A gente estar congruente com a pessoa que a gente é, com a idade que a gente tem, com a vida que a gente gostaria de ter e que já existe. É só a gente realmente focar no estilo de vida e se adaptar, né? E É, seguir. É fácil? Não é fácil, gente. É todo dia, é uma decisão. Mas sim, vale muito a pena. Vale muito, não é? sim, vale muito. E o importante é você estar conectado com essas pessoas que já estão vivendo isso e que são fiéis a compartilhar isso. Porque assim, existem tipos e tipos de pessoas. Existem pessoas que sabem, existem pessoas que vivem, mas não compartilham. Então você tem que procurar aquelas pessoas que vivem e que estão ali e que estão dispostas a compartilhar, né? Os mentores, essas pessoas assim como eu, né? Como a doutora Mônica, que compartilham aquilo que experimentam e que sabem, tem uma metodologia para explicar, para demonstrar tudo isso. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo de coisas que eu vivia. Né? Eu sempre fui muito assim carnívoro, gostava de muita carne e tal. E aí, quando eu fui chegando ali perto dos 35, 32 anos, não me lembro ao certo, aí fazendo os exames de rotina, eu vi lá, pô, o colesterol começou a subir. Aí fui no médico, o médico falou, pô, o colesterol tá alto, você vai ter que começar a tomar remédio e tal. E eu totalmente indignado com aquilo ali, eu falei, meu Deus, mas como assim? Aí eu comecei a pesquisar, fui estudar, né? Naquela época eu fui para os Estados Unidos, e lá eu perguntei para um monte de gente, aí começaram a me mostrar algumas coisas e eu entendi. Eu falei, para esse corpo, até essa idade, comer carne todos os dias era saudável. A partir de uma certa idade, esse corpo não aceitou mais, não quis mais processar, e ele falou assim, cara, 2 vezes por semana eu aceito. Eu diminui a quantidade, então hoje meu colesterol está 100%, não tem remédio nenhum, e eu como carne nos finais de semana. Antes eu comia todo Uhum. dia, se deixasse eu comia no café da manhã. Então assim, é Sim. fases, então você tem que entender. E aí talvez, eu não sei, pode ser que quando eu tenha 70, 80 anos, eu tenha que comer uma vez por mês. Então, é aprender a entender essas coisas, para você não se agarrar e ficar preso, né, a hábitos que não te servem mais. Claro, se você quiser ter o ânimo, a disposição, a alegria, né, tudo isso com você. Agora, se você se agarrar às coisas materiais, aí talvez você se arraste com elas e perca os melhores anos da sua vida. Que, como eu É. sempre imaginei, e hoje eu sei cada vez mais, e pela minha experiência de muitas pessoas, de muito mais experiência que eu tive ao longo da vida, são os últimos anos da vida. Tipo, quanto mais você viver, melhor vai ser, mais experiências você vai ter. Mas para isso você precisa ter saúde. Porque com dor você não experimenta nada, você não tem alegria nenhuma, você não tem cognição, você não nada. Você só vive a dor. Então, o grande objetivo é você não ter dor e ter prazer. Ter prazer, estar saudável. Então, é É. isso. Eu costumo dizer, o que a gente está fazendo aqui hoje é o que vai fazer com que a gente caminhe aos 70, 80, 90 com alegria e saúde. As escolhas de hoje. Eu estou plantando hoje para colher lá. São sementes, né, Márcio? São É, sementinhas. E, no caso ali, a Rosane coloca, na verdade, a gente não sabia que era errado. E muitas pessoas realmente não têm essa consciência, né, do que estão comendo, do modo que estão tendo um estilo de vida, porque aprenderam. De uma certa maneira, foram ensinadas a ter isso como certo. E os conceitos também foram mudando, né, Márcio? A gente vê que muitos hábitos antes não tinha. Eu vejo, por exemplo, escovação dentária. Pô, eu vejo que as pessoas hoje escovam 3, 4 vezes por dia. Há 50 anos atrás não era assim. As crianças não eram habituadas, ninguém via necessário, essas coisas todas na escola. Então, é totalmente diferente. Isso, se a gente falar assim, 50 anos, quanta coisa mudou, cara, é pouco tempo para tanta mudança, para tanta tecnologia. Mas, se a gente olhar por outro lado, nunca teve tão fácil acesso à informação como tem hoje.
Então, tá aí, essa live é um exemplo. A gente traz aqui conteúdo de altíssimo valor para você realmente tá sendo alimentado, né? Tá aí ainda, Márcio, que eu não tô te vendo. Tô aqui, é que você não me vê, né? Não, tô aqui sim. Eu tenho que te perguntar porque eu não estou te vendo. Ainda É, faço aí uma live fantasma. Eu nunca fiz uma live fantasma, mas eu estou só te ouvindo aqui. É, mas é isso, né? O pessoal tá gostando e esses conteúdos eu acho muito porque eu aprendo, tenho certeza, Márcio, que você aprendeu, as pessoas que estão em casa aprendem, porque nós somos isso, nós somos uma coleção de coisas e nós vamos mudando. Então, amanhã, aquilo que fazia sentido, tanto mental como físico, pode não fazer mais, porque nós vamos mudando a nossa estrutura. E eu falo muito a respeito de isso, ferramentas também, da própria dieta, os próprios alimentos. O que antes funcionava para você pode ser que não funcione com outra idade, né? isso, Numa outra atividade física, com uma outra demanda, ou o teu organismo reage de uma certa forma ao estresse ou uma determinada situação e que a gente não consegue nem controlar isso, porque por mais que eu consiga dosar hormônio, nem sempre é aquele resultado exato que está acontecendo, porque é muito rápido. Se a gente dosa, às vezes, um hormônio hoje, amanhã ele está totalmente alterado. E a gente não tem controle sobre isso, né? Marcinho, eu estou muito preocupada, porque eu sei eu que tô você aqui. aí, você dorme cedo, né? Você falou para mim, 21h15 que você Não, já está na cama, é isso? não, tá tudo programado já tá tudo no controle aqui. Eu acho que a gente poderia deixar, ver se alguém quisesse fazer alguma pergunta. O que você acha? Vamos lá, vamos deixar para o pessoal uma perguntinha. Enquanto o pessoal vai anotando aí, né? A Mia colocou que o conhecimento transforma. Com certeza, eu vejo muito isso, sabe, no dia a dia, na transformação de vocês, meninas. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua mentoria. Conta para as meninas, a gente tem muita afinidade, aquilo que você fala é muito parecido com o que eu falo. Eu já te Sim. disse, inclusive, eu tenho uma jornada que se chama exatamente isso, recalculando a rota, com a roda da Uhum. transformação e tal. Fala um pouquinho para a gente do teu programa de mentoria. Como é que funciona? Então, são dois modelos. Eu tenho um day mentoring, aí depende do qual é a sua demanda, né? Eu faço uma entrevista, Tá, gosto de conversar com a pessoa para saber o que ela está buscando e como que ela está. Porque depende, né? Cada um está numa fase, cada um está num momento, cada um está em uma situação. Então, esse day mentoring eu consigo, nós vamos juntos ao longo de um dia todo, fazendo o quê? Todo um trabalho de recalcular toda essa parte, né, dessa área um da vida, que é a ambição pessoal, que é a saúde, a atividade física, a alimentação, o descanso, reorganizar tudo isso com uma gestão de tá. tempo, fazer um planejamento para os próximos dias e meses para buscar um objetivo. E aí alinha isso com a parte de relacionamentos e alinha isso com o trabalho. Quando eu falo de uma mentoria, aí eu já vou para 8 encontros, 10 encontros, 12 encontros. Aí é um trabalho bem, né, assim, mais detalhado em que eu venho trazendo mais histórias, eu venho trazendo mais informações para que a pessoa vá, né, de forma mais tranquila fazendo essa transformação. Não que não vá ter as duas, depende da pessoa. Porque assim, tem gente que fala assim, mas quer resolver tudo agora. Eu falo, ótimo, vamos fazer um dia de mentoria. Agora, se você falar assim, não, eu quero uma coisa mais um pouco mais espaçada, aí a gente vai numa mentoria de mais tempo, vários encontros ao longo de 3 meses para conseguir fazer todo esse alinhamento. E aí sempre saindo com planos de ação, né? Poxa, o que eu vou Ótimo. fazer? Porque o ajustamento básico é simples de se fazer. Né? Eu digo que essa dieta forçada, que é você tirar os alimentos que você sabe que não são saudáveis, colocar aqueles que você sabe que deveriam estar na sua dieta, isso daí você faz, qualquer um pode fazer, a gente não precisa nem de acompanhamento médico. Mas depois Tá. disso feito, aí a gente traz o nutricionista, indica os exames, né? Para você buscar o seu médico, sua médica, fazer os exames e buscar um profissional de atividade física para acompanhar. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso é a construção de um estilo de vida que vai te levar a ter longevidade. Então, toda essa conscientização você vai tendo ao longo da mentoria, que é o quê? Você entender que você não é só esse pouco que você acredita que é. É você saber que você tem um passado, que ele está lá, que ele existe e que você vai saber como lidar com ele em tempo presente,
ressignificando ele, reparando ele, através das percepções da energia que vem de lá, que é isso em mentoria eu explico. Não vou conseguir explicar aqui, vai ter que ficar para a mentoria. E aí, o seu futuro, os objetivos que você determina, esse objetivo vai te trazer para tempo presente outra energia que você vai saber que é a intuição do que você deve fazer para chegar até lá. Porque você, em tempo presente, precisa se transformar para chegar a alcançar aqueles sonhos que a gente falou no começo, que já estão todos aí. Então, talvez você precise se formar médica para você, ter lá toda uma equipe, para você, ser dona de uma clínica. Então, você precisa passar através desse processo. Então, criando todo esse trabalho, você consegue viver em tempo presente uma vida plena, que é o quê? Ressignificando o passado, reparando o passado, construindo e edificando o futuro, tudo aqui em tempo presente. E usando da atividade física, do descanso, da alimentação saudável, para fazer o quê? Para viver a sua vida da melhor forma possível. Que show, que show. E essa mentoria, ela é individual? Então, eu estou fazendo ela individual e eu estou com um programa para lançar ela em grupo. Eu vou fazer ela em grupo, um grupo de 4 sessões ao longo de um mês, né? Uma por semana. Depois, no segundo mês, vem 2 sessões só de feedback. E, né, de feedback não, 2 sessões só de ajustes. E no terceiro mês, uma só para o feedback. Então, eu ia lançar agora dia 13 de outubro, mas eu segurei um pouco. Então, para os próximos dias, no próximo mês, aí eu já vou lançar essa mentoria aí em grupo, porque aí vai ter um preço mais acessível. E aí, né, é interessante até aí deixar isso bem claro, porque a gente acha assim, mas em grupo eu prefiro individual. Não, em grupo é melhor do que individual, porque o depoimento de uma pessoa que está do seu lado, vivendo o mesmo que você, te fortalece, te conscientiza e te diz que você está no caminho certo. E às vezes, se você está sozinho, quem tem que fazer isso, quem faz esse trabalho sou eu, porque eu sei as histórias de várias pessoas, né? A gente tira os nomes e a gente mostra a história. Mas se você já está ali, você já vivencia, porque às vezes você acha assim, nossa, eu não consigo, é tão difícil fazer atividade física, eu tenho preguiça, eu não tenho disciplina, não sei o quê. Aí vem uma pessoa do seu lado e fala assim, poxa, ó, eu durmo 4 horas por dia, eu malho a 10 quilômetros, eu vou a pé, eu mal tenho grana para comer, e eu faço, e eu tô aqui, eu tô super empolgada porque eu sei que isso vai passar, e daqui 6 meses, quando tudo isso passar, eu vou estar numa melhor condição. Aí você olha para si mesmo e fala assim, nossa, toma vergonha na cara e vai fazer, porque, meu, você tá achando que... Você entende? É esse tipo de coisa que a gente tem que levar na cara. A gente tem que tomar uns choques, assim, de realidade, pra gente ver que, opa, peraí. Olha a pessoa ali. Se o colega está conseguindo, por que eu não estou, né? Por que eu não estou? Está com condições extremamente mais adversas que as minhas e está fazendo. E eu aqui chorando, me lamentando. Não, peraí. Eu vou fazer. É isso mesmo. Pessoal, a gente é mestre em inventar historinha, desculpa para a gente mesmo, né? Mas quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá mais desculpa. Olha, surgiu uma pergunta aqui para você, Márcio. A Dulce Lopes colocou o seguinte: por onde começar a se cuidar no que diz respeito à saúde física e mental? Ela quer saber, diante disso tudo que você está falando, qual é a dica que você daria aí para quem acabou de, sabe? Para começar. Para começar. Primeira coisa, amanhã, conheci você hoje, Márcio. Qual é a dica que você dá? Vamos lá. Dica número 1. Para você, antes de dormir, pega o papel, pega a caneta, escreve tudo que você tiver na sua cabeça, de coisas que você tem para fazer, que você está imaginando em fazer. E agora eu vou dar mais uma dica que eu não tinha dado ainda. Põe as dúvidas. Põe as dúvidas. As dúvidas. As suas incertezas e as suas inseguranças. Porque são elas que têm te atormentado. E eu sei disso. Então, coloca elas no papel. Descarrega tudo no papel. Conta 7 a 8 horas, coloca o relógio para despertar e vai dormir. Esse é o primeiro passo da sua jornada para uma vida totalmente transformada. Aí quando você acordar, você começa a fazer uma refeição saudável. E aí quando eu digo saudável, faz aquilo que você já sabe que é saudável. E tira aquilo que você sabe que não é saudável. Começa pelo que você sabe. Valide quem você é. Porque essa é a pessoa mais importante. Nesse momento, você está olhando para você e falando assim, poxa, eu sei, eu faço e eu posso. Aí você faz o quê? Aí você segue.
aí depois você entra em contato comigo, entra em contato com a doutora, vai seguindo os perfis, vai vendo os próximos passos e vai seguindo adiante. E aí depois, na próxima noite, o que você faz? Repete o mesmo Tudo de novo. processo. E Tudo de tudo de novo. novo. E E tudo tudo de de novo. novo e vai buscando cada vez melhorar mais. Como? Se conectando com quem já passou pelo processo, com quem está passando e quem compartilha tudo isso. Essas são as pessoas. E aí, com essa convivência, elas vêm te trazendo, e você vai evoluindo. Esse é o processo. Facilita para você e faça isso. Você vai, com certeza, ter muito sucesso. Eu garanto isso. Cara, é muito bom, Márcio. Nossa, eu fiquei muito feliz. Vamos fazer uma recapitulação aqui. O pessoal Vamos. tá escrevendo ali que gostou bastante. Então, você pediu para as pessoas anotarem 3 coisas. A primeira são todas aquelas pendências que a gente tem na Isso, vida, não é isso? As pendências isso. que a gente tem que resolver, que é a É, conta, é a matrícula que eu tenho que fazer da filha, é o boleto, é aquele dentista isso. que você nunca marca, é aquele relatório Tira que você tudo tem que da cabeça. entregar, Tira né? tudo da cabeça e coloca no papel. Vamos tirar tudo da cabeça e colocar no papel. Tá. A segunda anotação é Era para você colocar quando você vai fazer aquilo, porque só quando e tirar com do quem, papel. né? Quando e com quem, Isso, é isso? isso, quando e com quem? Porque você precisa. Assim, vamos lá. Tá na cabeça, certo? Na Tá. cabeça não tem local e espaço, não tem tempo na cabeça. Então, quando você tira da cabeça, para que não fique na cabeça ainda, você precisa colocar no universo físico, no tempo e espaço. Então, quando eu digo Ah, tempo e espaço, eu falo, ó, segunda-feira, às 15 horas. Então, tá no tempo. E aí, no espaço é o quê? Ah, em casa eu vou resolver isso. No trabalho eu vou resolver isso. Aí eu vou até a casa da fulana resolver. No escritório eu vou resolver. Então, no local, no tempo e espaço. Aí, o que acontece? Já está aqui do lado de fora. Aí, o que vai acontecer? Você vai passar através do tempo e vai chegar até lá. E quando chegar lá, você executa. Do contrário, é aquele raciocínio que eu falei. Você fica com aquela sensação. O tempo está passando, o tempo está passando. Lógico que o tempo está passando, está tudo na sua cabeça, o tempo está passando. Agora, coloca tudo no tempo e espaço. Quem está passando e executando as informações? Você. é você que está passando pelo tempo. O tempo está Isso. parado, né? Exatamente essa O percepção. tempo está E aí, quando você. paradinho. Isso. Aí continua a recapitulação, senão eu começo a falar de novo. Tá. Não, mas vamos lá. A gente vai, então, anotar as pendências e vai ancorar no tempo e no espaço. Porque Isso. uma vez que a gente ancora, pronto, saiu da mente e está ali para Tá ser lá. resolvido. Tá. Perfeito. E depois a gente vai, antes de dormir, colocar perguntas, né? Porque é muito interessante isso das perguntas. Eu já li muito a respeito. Das E o dúvidas, cérebro, ele à dúvidas. noite, ele vai trazer uma resposta para você, daquele problema que Ah, você sim. tem. Não é, Também. Márcio? Sim, também, com certeza. Vai chegar as respostas das perguntas. Mas quando eu disse as dúvidas, não eram as dúvidas nesse sentido de pergunta. É aquelas incertezas que você tem, tipo, poxa, será que eu saio desse emprego? Será que eu fico? Será que eu empreendo ou não? Poxa, será que tinha dado certo se eu tivesse aberto aquele negócio, se eu tivesse falado com aquele sócio? Pô, esse relacionamento, será que se eu tivesse continuado, tinha dado certo ou não? É isso que eu quero que tire, porque isso também são coisas, são pensamentos. Na verdade, esse tipo de dúvidas são as mais difíceis, porque elas terminam com a sua fé. E isso é muito pesado. Porque essas dúvidas, depois no papel, aí você precisa decidir o que você vai fazer com elas. Lembra? O que você vai fazer já está decidido? Ok, você põe no tempo e no espaço. As dúvidas você coloca no papel para depois, durante o dia, você sentar em um momento e falar assim: tá bom, agora eu vou resolver isso daqui. Essa pessoa ou esse negócio, ele faz parte do futuro que eu quero construir? Do objetivo que eu quero? Da pessoa que eu preciso me transformar aqui agora para ser aquela pessoa que vai ter aquilo no futuro? Não. Então encerre esse ciclo. Tira isso da sua vida. Porque as dúvidas consomem muito da nossa energia. É como se você pegar o Windows do computador, você abre uma janelinha, aí você abre duas, uma em cima da outra, 3, 4, 5, quando você abriu 30, seu computador está lento. Ele não roda nada. Você fala, que porcaria esse computador, ele é lento, ele não vai. Gente, tem 30 telas abertas. A nossa mente funciona da mesma coisa. Então você abriu um monte de ciclos, né, essas janelinhas, e aí você não resolveu, foi largando lá para trás.
A sua energia que você produz no dia, ela sai já, vrum, vai para todas elas. Aí sobra um pouquinho de energia para você, um pouquinho de atenção para você. Aí você não fica com imaginação, aí você não fica com criatividade, aí você não tem energia, aí você fica irritado, estressado, mal-humorado, não vai para academia, desconta na comida e assim vai. Entende? É um trabalho mental. Lembra que eu falei? Tem o corpo, a mente e o espírito. O espírito a gente deixa para a mentoria. Mas aqui a gente falou do corpo e do mental. O mental é isso. A mente é muito simples. Eu estudei muito isso nos Estados Unidos, né? Para mim eu falo que é simples. Mas depois que você entende, o conteúdo de cada um é diferente. Cada um tem um conteúdo que tem uma vivência, uma história. Mas a forma como ela funciona é igual para todo mundo. Então esvazia ela, coloca no papel, resolve isso, coloca no tempo e espaço, pronto. Aí você tem a mente limpa e tranquila para você descansar. Depois que você descansar, você acorda, pega tudo, resolve com ela, com a energia dos alimentos saudáveis, da noite bem dormida e da atividade física, e aí você vai fluindo a sua vida. Ai, meu Deus, que delícia. Olha, Márcio, chegamos ao final e a gente Pois passou, é. ultrapassou 1 hora e a gente deu conta de falar tudo. Que lindo, foi um grande ciclo, né, que nós fizemos, Márcio. Poxa, eu sou muito grata a você por essa oportunidade da gente estar conversando e tenho certeza que o pessoal gostou muito. Gostou muito. Eu vou Ah, desativar esses comentários agora sim. e vou chamar você para a gente fazer, para o pessoal fazer um print. Ah, eu Eu faço estou daqui também, né? sozinha Porque aqui. você não tá me vendo, né? Não, não tô. Tá. Eu vou ver. Ó, vamos lá. Eu fiz um aqui, deixa eu fazer outro. O problema é eu fazer e eu sem querer eu sair de novo. Peraí. É, faz Pronto, fiz aí. dois aqui. Já fiz Perfeito. dois, pedi para o pessoal fazer e depois eles mandam pra gente, porque acho que você Tá fica bom. sem. Gente, é muito estranho você fazer a live É, sem. Foi uma experiência maravilhosa. Vamos ver se eu é. vou conseguir salvar essa live fantasma aí. Então, Depois eu exatamente. vou assistir. De qualquer Tá. maneira, eu consegui enxergar os comentários e consegui te ouvir muito bem, Márcio. Vou te convidar para uma próxima para a gente falar sobre um outro assunto, tá certo? Tá. Vou pedir para minha audiência, comecem a seguir o Márcio, tá, pessoal? Só apertar lá em cima, vocês vão ver lá o Márcio. O Márcio está aqui ainda, não? O Márcio não Tô aparece. aqui, tô aqui. Mas, enfim, eu quero que a minha audiência comece a te seguir, a consumir o seu conteúdo riquíssimo. Quando você tiver lançamento, me chama para a gente conversar a respeito também, Tá. Márcio. Tá Perfeito, bom? combinado. Obrigado, obrigado pela sua audiência, obrigado a todos, obrigado pessoal da minha audiência também que entrou. Sigam a doutora também, doutora Mônica, esse encanto de sabedoria. E é Olha. isso, obrigado pela oportunidade de estar aqui e a gente vai se vendo e se encontrando aqui pelo Instagram. Isso aí. A gente vai se encontrando. Márcio, meninas que tiraram o print, vão lá, marcam eu e o Márcio lá e colocam uma hashtag das fichas que caíram, dos downloads que aconteceram aí. É isso, né, Marcinho? Isso, perfeito, é isso aí. Beijo, meninas. Boa noite. Até quinta-feira a Beijo. gente está de volta aí. Vou ver se eu consigo salvar essa live aí para vocês. Tá bom? Beijo. Tá, Tchau, tchau. tchau, boa noite.